Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia. E hoje, dando continuidade àquele assunto de moral e ética, nós vamos falar hoje sobre o caráter histórico e social da moral. Então, todos nós temos uma história, né? Inclusive a moral. A moral também tem seu contexto histórico, tem o seu caráter social. Então, nós vamos ver isso hoje, tá bom? Então, olha, o primeiro tópico vai falar sobre cultura e moral. Então, nós vamos conceituar um pouquinho a cultura e relacionar isso à moral. Então, a cultura nasce para garantir a sobrevivência. Olha, todos nós, lá no início, por exemplo, lá no período dos Homens da Caverna, no Paleolítico, que vocês viram lá com a Aldena no 6º ano, vocês devem lembrar que nós estávamos ainda experimentando o mundo era uma novidade para a gente. Então, para a gente poder sobreviver, a gente começa a instituir algumas regras. E essas regras, ao início, são para poder sobreviver. E essas regras são colocadas como sugestão. Então, quando a gente começa a estabelecer normas, estabelecer regras para poder sobreviver no mundo, isso é cultura, né? Determinados padrões, determinados comportamentos que nós vamos moldando, que nós vamos nos comportando, para quê? Para poder sobreviver. Isso é cultura. Então, cultura está relacionada a como eu transformo a natureza e como essa natureza transforma a minha pessoa. Transforma o meu comportamento, transforma o meu pensamento, a minha convivência com as pessoas. Então, isso é cultura. Então, cultura nasce para garantir a sobrevivência. A ação do homem na natureza e a ação da natureza no homem, instituídas por ações coletivas. Então, o que são normas? Você já parou para pensar que normas a gente acaba obedecendo certas ações e às vezes a gente não para pensar por que essas normas existem? Então, voltando para o exemplo do Homem da Caverna, lá ali do Paleolítico, então, no início, para a pessoa começar a sobreviver, começou a perceber que convivendo com 3, com 4, com 5, até 10 pessoas, né, convivendo com as pessoas, eles iam sobreviver mais. E aí, como cada um tem uma cabeça diferente, como cada cabeça é um universo, começaram a estabelecer regras para respeitarem um ao outro, né, para que não ficassem invadindo o outro, violentando o outro, porque senão ia ser um caos, ia ser uma guerra. Então, por causa disso, eles foram colocando limites, colocando pontos de comportamento, que nós vamos chamar de ações coletivas, ou seja, normas que vão ser estabelecidas. Essas normas, elas vão organizar o dia a dia, o convívio dessas pessoas, porque eles aprenderam que convivendo, eles sobreviviam por mais tempo. Então, a convivência é muito chato, gente. Às vezes, você quer gritar com a pessoa, você fica com raiva da pessoa. Então, para você continuar convivendo com aquela pessoa, você precisa respeitar. Você precisa colocar limites para que você não ofenda o outro e o outro não te ofenda. Então, essas são as ações coletivas, são as normas que nós vamos ter como padrão na nossa vida, que vão organizar a nossa vida. Então, elas começam ali como sugestão, começam como sugestões e depois se tornam aí regras absolutas, que às vezes a gente acha que desde o início do tempo foi assim, né? Essas normas começam como uma suposição de que pode dar certo. Quando dá certo, a gente começa a repetir várias vezes e aí chega um determinado momento que todo mundo acredita que essas regras e esse padrão é absoluto e não pode ser questionado porque a gente naturalizou. Naturalizou é se acostumar a ponto de achar que todo mundo já nasceu assim. Então, é assim que vai ser as ações coletivas. Levi-Strauss, ele vai ser um dos principais antropólogos que vai falar sobre a questão da cultura. A cultura fez com que a gente determinasse o que é bom, determinasse o que é ruim. Inclusive, ele fala em questão de família. Família é uma construção cultural, né? Ou seja, aquele afeto que a gente cria com as pessoas, a gente cria esse afeto porque nós queremos sobreviver. E, aos poucos, a gente acha supernatural a família, mas a família é uma construção. Por exemplo, a família patriarcal, onde tem o pai como centro, o pai como o chefe da família. Isso é cultural, porque tem outras famílias que se constroem de diferentes moldes, diferentes modelos. Por exemplo, tem cultura que a mãe é o centro, né? A mulher é o centro, ou seja, famílias matriarcais, onde a mãe
exerce ali o centro da família. E a forma como a gente se relaciona com os nossos pais, nossos tios, avós, também é cultural, né? Por exemplo, dar a benção para o pai, para a mãe, é cultural, né? Que já veio de uma religião cristã, uma ideia cristã. Em outros lugares não tem essa bênção, tem outros rituais para poder acordar o pai, para poder falar com o pai. Então, essas relações que a gente tem com a família também é cultural, que vai mudando de cultura, vai mudando de lugar, vai mudando de ambiente. Vocês vão perceber que até as roupas são culturais. Por exemplo, num lugar que era muito gelado, não podia, os indígenas da América é um bom exemplo disso. Nos lugares que eram mais gelados, eles precisavam vestir roupas, né, muitas vezes de peles bem grossas, né? Principalmente ali onde tem o Alasca, precisava se cobrir com peles mesmo de urso para poder sobreviver do frio. No Brasil, a maioria dos indígenas andavam pelados. Por quê? Porque aqui era o clima tropical, era quente. Então, a natureza, de certa forma, muda até o jeito que a gente se veste, muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de se comportar. Então, isso é simbólico. O que é o simbólico? O simbólico são as experiências que eu tenho da natureza, que me modifica, e essas experiências fazem com que eu acabe dando sentido ao que eu penso, dando sentido da forma que eu vivo. Por exemplo, o simbólico é quando eu pego uma cruz. A cruz, para mim, que sou cristã, tem toda uma questão de afeto, lembro de Jesus quando eu vejo a cruz, mas, por exemplo, para o muçulmano, ele vai saber, claro, que a cruz pode lembrar Jesus, mas para ele não tem a mesma relação que eu tenho. Para ele, o Alcorão tem mais afeto, tem mais vínculos do que a cruz. Isso é simbólico, porque a cruz é um símbolo, para mim, de Jesus. Mas, para o muçulmano, o símbolo de fé, o símbolo de religiosidade está no Alcorão. Então, olha, é o simbólico que vai fazer com que a cultura seja diferente, que as experiências sejam diferentes, né? E aí você, se não estiver entendendo, pode perguntar para mim lá no privado, que eu sei que é um assunto difícil. O simbólico é quando eu tenho experiência com o mundo, e esse mundo eu acabo dando interpretação para esse mundo, né? Em outra cultura tem uma interpretação diferente com o mesmo objeto. Então, aquele objeto, mesmo que seja o mesmo objeto, as pessoas começam a olhar de maneira diferente. Então, essas experiências, essas normas que são construídas pela cultura e pelo simbólico, vão construir a moral que nós temos, de certo e de errado. Ou seja, toda essa ideia de certo que nós temos vem da nossa cultura, vem das nossas experiências, vem do simbólico. E aí nós chamamos isso de moral construída, constituída, que é o quê? Que é toda essa ideia de cultura e de simbólico que faz com que a gente ache algo certo ou errado. Por exemplo, quando a gente vai para a praia ali, né? E aí a maior parte das meninas vão de biquíni, né? Com o fio dental, aí o sutiã lá, a pecinha bem pequenininha, dá para ver tudo. Já em alguns países árabes, as mulheres, quando vão mergulhar, quando vão à praia, elas vão de burca, né, que é aquele vestidão enorme, toda coberta, e às vezes mostrando só o olho. Isso é cultural. Por quê? Para elas, quando elas olham para a gente, elas acham um absurdo, acham estranho. E a gente, quando olha elas mergulhando com roupa e tudo, a gente pensa, nossa, que bizarro. Isso é cultural, isso é simbólico, porque elas vão ter uma experiência diferente. Praticamente o mesmo. As praias são bem parecidas, tem o mar, tem a areia. O que vai mudar é o simbólico, é como a gente vai se relacionar com esse mesmo ambiente. Então, moral é aquilo que vai ser adequado ao padrão, ou seja, aquilo que corresponde ao que as pessoas e a sociedade desejam. E imoral, é claro que todos nós temos moral, né? Seja boa, seja ruim. Mas na nossa sociedade é usado imoral quando a pessoa não consegue se adequar àquele padrão daquela sociedade. Quando a pessoa não consegue obedecer o mesmo ideal que aquela sociedade prega, o mesmo comportamento que aquela sociedade prega. A gente chama de, esse cara é muito imoral. Por quê? Porque ele fez algo que não está dentro do padrão exigido para aquela sociedade. A gente fala que aquela pessoa é moralista, quando aquela pessoa dá muitas ideias relacionadas a padrão, a comportamento que é aceitável naquela sociedade. Então, por mais que nenhum sujeito não tenha moral, todos nós temos a moral, mas a gente usa esses nomes para poder classificar as pessoas. Geralmente a gente fala que a pessoa é moral quando ela obedece o padrão e imoral quando ela não obedece esse padrão.
Então, a moral muda de acordo com a cultura e o contexto histórico, o tempo e o lugar. Então, é o que eu falei para vocês. A moral, ela vai mudando. Qual é a maior diferença da moral para a ética? A ética são aquelas verdades que podem passar o contexto histórico, podem passar anos, pode mudar de países, mas são verdades absolutas que não vão passar. Já a moral, ela vai mudar de acordo com a mudança do pensamento da pessoa. Por exemplo, o cara da Idade Média tem um pensamento, o cara da modernidade tem outro, o cara da antiguidade tem um pensamento totalmente diferente do nosso. Isso é moral. Ou seja, o que era certo lá na antiguidade, hoje não é certo para a gente. Algumas coisas que eram erradas, que a gente acredita ser errado na Idade Média, hoje para a gente é certo. Então, de acordo com essa mudança, esses contextos históricos, a moral também vai mudando. A ética não. A ética é aqueles comportamentos que são sempre universais, que passam todos os contextos históricos. Então, quer dizer que a moral vai depender muito das nossas experiências. A moral é cultural, a moral é simbólica. Então, a liberdade do sujeito, que é o próximo tópico. A liberdade do sujeito moral. A moral, ela depende da consciência da pessoa e da aceitação das pessoas. Ou seja, toda a ideia de moral que existe na sociedade, ela só pode ser praticada se os indivíduos aceitam ela. Ou seja, se alguém exerce poder sobre você, é porque você deixou que essa pessoa exercesse poder. Então, a mesma coisa é com a moral. Se a moral é aceita numa sociedade, é porque os indivíduos aceitaram, concordaram que aquilo ali seria certo. Então, para a moral ela ser efetiva, ela precisa que as pessoas aceitem. A moral não consegue ser imposta. Por quê? Porque, por mais que eu esteja lá com armas, com tudo em cima da pessoa, a pessoa pode até aceitar naquele momento, mas depois que ela está livre, que todo mundo já foi embora, ela vai continuar fazendo aquilo que ela acredita. Por quê? Porque a moral, ela só vai ser praticada naquela sociedade se as pessoas aceitarem ela por livre e espontânea vontade. Então, precisa ser aceita pelos indivíduos e, geralmente, é transmitido pelas tradições e pela família. Então, geralmente, as nossas ideias de quem nós somos, de como nos vestir, como nos comportar, vêm da nossa família. A nossa família, lembre, a nossa família está dentro de um contexto histórico. Então, a nossa família é educada a pensar daquele jeito. Então, quando você nasce, seu pai e sua mãe te cria de um jeito, você está herdando toda a moral que já foi aceita antes de você, naquele país, naquele lugar. Então, geralmente, quando é que acontece uma crise dessa moral? Quando ela foi aceita por outras pessoas e você acaba não aceitando. Quando você começa a se questiona sobre o que é certo, o que é errado, ou então, muitas vezes, quando chega na adolescência. Quando chega na adolescência, por que a maioria dos meninos ficam rebeldes? Porque eles começam a querer procurar novos caminhos, a questionar a moralidade, a questionar o jeito que eles vivem. Então, outro exemplo aqui de diferentes morais, de diferentes contextos históricos, é a poligamia. A poligamia, para quem não sabe, é quando os homens tinham muitas mulheres, ou então o contrário, mas no Egito, era um homem tinha várias mulheres. Né? Os muçulmanos tinham várias mulheres no século XIX. E isso era aceito. Hoje, no Brasil, isso não é aceito. Por quê? Porque são ideias diferentes, experiências diferentes, morais diferentes. Outra coisa, na nossa sociedade tem pessoas que concordam com o casamento, acham que o casamento é indissolúvel, ou seja, não pode ter divórcio, porque foi algo de Deus, e o que Deus uniu, o homem não separa. Então, tem muitas pessoas que não concordam com o divórcio, mas tem uma boa parcela da nossa sociedade que acredita que o casamento ele pode ser desfeito, pode acontecer o divórcio. O que aconteceu aí? A cultura e as experiências daquela sociedade, que faz com que cada um tenha uma moral diferente, um pensamento diferente, um comportamento diferente. Então, a moral pode ser transformada, dependendo de quê? De cada indivíduo. Porque se a gente aceita aquelas ideias, a gente está perpetuando aquela moral. Se por acaso a gente começa a pensar nisso, a gente pode mudar. Geralmente, quando uma pessoa só quer tomar o poder e geralmente quer colocar as suas regras para as outras pessoas, isso é individualismo. Geralmente, um governo que só pensa em si, um governo que só pensa nas suas ideias, ele é tirano, ou seja, ele vai acabar prejudicando a convivência das pessoas por causa dos seus interesses. Por isso que todos os governos devem procurar ser intersubjetivo, ou seja,
ter as suas próprias ideias, mas sempre pensar nessas ideias, de como essas ideias podem ajudar na convivência. Então, para não ter um caos na sociedade, precisa se pensar primeiro na convivência. Todas as leis, todas as medidas que algum governo for tomar, precisa ser assim, intersubjetiva, ou seja, pensar na convivência social. Obrigada.